Olá, meus amigos! O tema da nossa aula de hoje é esse que está aí projetado para vocês. Olha só, quero mostrar uma questão de um concurso em 2018 no TRT de São Paulo para o cargo de técnico. E qual foi o tema? Olha lá, no direito do trabalho, as sentenças normativas da Justiça do Trabalho, os costumes e a convenção coletiva de trabalho são classificados respectivamente como fontes. Como que isso daqui se classifica quanto às fontes? É sobre isso que a gente vai conversar na aula de hoje. Tá aqui, então, uma tela do QConcursos, do site QConcursos, mostrando que esse tema ele cai em concurso. Inclusive, nós vamos fazer outras questões no decorrer de nossa aula. Só que eu quero falar com vocês como vocês vão resolver as questões sobre o tema fontes. Sei que fontes é um tema que geralmente as pessoas esquecem com o tempo, principalmente porque não é um tema muito divertido, um tema extremamente abstrato. Mas eu quero ensinar a vocês uma forma de como vocês vão raciocinar o tema fontes, como que vocês vão poder resolver as questões de concurso de maneira muito simples e não errar mais questões sobre esse tema. Primeiro eu vou montar uma tabela aqui para vocês e vou colocar aqui fontes do direito do trabalho. No caso, geralmente a doutrina ela fala assim, fonte, manancial, de onde surge a norma. Tá, e logo depois disso ela começa a classificar fontes, te dá uma classificação extensa. E aí você está então com um problema na mão, porque você tem muitas classificações e tem que decorar onde que cada fonte vai se encaixar. E eu acredito que existe um método, um meio de aprender fontes e não esquecer mais, um raciocínio. E é o seguinte, primeiro, quando falarem em fontes, eu quero primeiro que vocês esqueçam essa ideia de fonte, manancial, de onde surge a norma. Acho que na verdade isso daí não te dá muitas dicas sobre o que é fontes. E existe um método de raciocinar. Me acompanhe no raciocínio. Fontes é que elas vão se dividir em fontes materiais e fontes formais. Tá? Eu acho que até aí todo mundo vai muito bem. Mas aí logo depois começa a confusão. Qual é o exemplo de fonte material? O que é fonte formal? Como que eu vou saber identificar qual que é cada tipo de fonte? Vamos colocar aqui na nossa tabela. Então, nós vamos ter algumas fontes que serão fontes materiais e teremos algumas que serão fontes formais. Primeira coisa, eu quero que vocês façam essa divisão aí no caderno de vocês e acompanhem meu raciocínio. Quando vocês se depararem com alguma questão com relação à fonte, eu quero que a primeira coisa que vocês façam é fechem os olhos, respirem fundo e fiquem tranquilos, porque existe uma maneira de saber se a fonte vai ser formal, se vai ser material, e não é difícil. Primeiro, vocês vão esquecer aquela ideia de manancial, que não indica muita coisa, e eu quero que vocês comecem a pensar em fonte como tempo. Tempo. Como assim, Daniel? Vamos pensar em fonte como tempo. Isso não faz muito sentido. Na verdade faz. E eu vou mostrar como que isso daqui faz sentido sim. Olha só. Sempre que vocês pensarem na lei, pensarem no ordenamento jurídico, pensarem em um decreto, em uma emenda à Constituição, o que é que vocês vão pensar? Bom, uma lei ela tem um trâmite a ser seguido. A lei ela tem um formato pré-estabelecido na Constituição. Existe uma maneira como que aquilo dali vai ser votado e vai ganhar vigência. A lei, então, ela tem uma forma. Então daí fica muito fácil. A lei, ela tem uma forma. A emenda constitucional, ela tem uma forma. Então, eu já estou te indicando que todos esses exemplos seriam de fontes materiais ou formais? De fontes formais. A lei, ela tem uma forma, ela tem um modelo, ela tem uma forma pré-estabelecida. Mas o que você quis dizer quando disse que é para pensarmos em tempo, quando o assunto for fontes? Bom, é o seguinte, vocês vão pensar assim, fonte material e fonte formal.
é com relação ao tempo de vigência da norma. Um é antes e o outro é durante a vigência da norma, ou depois. Um é no momento jurídico, o outro é no momento pré-jurídico. Então, olha só, vamos pensar o quê? Em manancial? Não, nós vamos pensar em tempo. Um é o momento de vigência da norma. O outro é o momento anterior à vigência da norma. Então, olha só, pensa comigo. Um é o tempo da norma. Norma, lei, ordenamento jurídico. Faça esse raciocínio. A lei, ela tem um formato. Então, a lei, ela é um exemplo de fonte formal. Então, olha só. Quando nós falarmos de fontes formais, vocês vão pensar, a partir de hoje, vocês vão pensar como momento jurídico. E quando o assunto for fontes materiais, vocês vão pensar em momento pré-jurídico. Mas será que isso faz sentido? Será que a gente consegue resolver as questões com essas observações? Calma que vocês vão entender. Então, olha só. Se a fonte formal é aquela que vocês vão pensar na lei, em que como a lei ela tem um formato pré-estabelecido, um trâmite pré-estabelecido, ela então vai ser o momento jurídico. Se a fonte formal corresponde ao momento jurídico, a fonte material corresponde ao momento pré-jurídico. Até aqui foi? Todo mundo ok? Chegaram até aqui? Então, repetindo. Fonte formal, ela tem um modelo. Vocês vão pensar o quê? Em leis, decretos, medidas provisórias. Tem alguma coisa mais formal que isso? Se tem, eu desconheço. E fontes materiais? O que tiver antes da norma. Então, vocês vão pensar sempre que fonte? Tempo. Fontes formais? Tempo de vigência da norma. Fontes materiais? Aquilo anterior à vigência da norma. Agora, olha só. Vou colocar aqui, então, em exemplo, vou colocar aqui exemplos de fontes formais. Leis, decretos, medidas provisórias, a Constituição, ok? E tá, ok. Se isso daqui é exemplo de fonte formal, fonte material então seria o quê? Já entendi que é momento pré-jurídico, é anterior à vigência da norma. Olha só, aqui dentro de fontes materiais, o que nós vamos ter? Motivos filosóficos, motivos históricos, ok? Olha, vou dar um exemplo bacana para vocês. Olha só, teve um tempo na história da humanidade em que os trabalhadores trabalhavam muito. A jornada deles era enormes, e não tinham o descanso semanal remunerado da forma como nós temos hoje. E aconteceu que em 1891, o Papa Leão XIII, ele fez uma encíclica que ficou conhecida pra gente como encíclica Rerum Novarum. E nessa encíclica, ele se baseou na Bíblia, em um trecho que falava que as pessoas deveriam descansar um dia determinado na semana, e ele nessa encíclica, ele também tinha essa mesma ideia de que os trabalhadores deveriam descansar um dia da semana. Eu vou colocar o texto da encíclica aparecendo em algum aqui lugar na tela para vocês, mas eu quero ler um trechinho dessa encíclica. O direito ao descanso de cada dia, assim como a cessação do trabalho no dia do Senhor, deve ser a condição expressa ou tácita de todo o contrato feito entre patrões e operários. Onde está a condição não entrar, o contrato não será probo, pois ninguém pode exigir ou prometer a violação dos deveres do homem para com Deus e para consigo mesmo. O que é isso? Nós temos então um motivo religioso, tá certo? Olha só, nós temos uma encíclica feita por um papa. Qual relevância isso tem para o direito do trabalho? Muita. Porque, olha só, nós temos então, começamos a falar sobre fontes e dividimos ela no meio e falamos que de um lado nós temos o momento pré-jurídico e do outro lado nós temos o momento jurídico. Em um lado nós temos antes da vigência da norma, que estabelece algum direito, e do outro lado nós temos o tempo de vigência daquela norma. Então, se uma fonte formal, aquela que tem uma forma, que tem um modelo, a lei, o decreto, a Constituição, aquela lei fala do momento de vigência da norma, o momento pré-jurídico é antes da criação da norma. E o que a gente encontra nesse caso que eu acabei de ler para vocês? Nós encontramos então um papa que fez uma encíclica, e essa encíclica viria a ter grandes influências dentro do nosso direito do trabalho. Por quê? Olha só, aqui ele tinha a ideia de que as pessoas deveriam ter um descanso. Um dia de descanso, tá certo? E isso daí é um motivo religioso, um motivo filosófico, tá no momento pré-jurídico, antes da criação da norma que hoje nós conhecemos como descanso semanal remunerado. Esse motivo filosófico, religioso, ele é a fonte material. Tudo aquilo que é o motivo, nós vamos chamar de fonte material. Agora vamos dar uma olhada de novo na nossa tabela? Até então a nossa tabela estava desse jeito, só que agora eu trouxe algumas
outras informações para vocês. Então, vamos lá. Material, momento pré-jurídico. Formal, momento jurídico. Motivos, exteriorização da norma. Importantíssimo, e nós vamos anotar. Então, dentro do campo pré-jurídico, nós temos aqui, dentro das fontes materiais, nós temos o quê? Aqui é o motivo. É o motivo que leva à criação da norma. E dentro da fonte material, das fontes formais, nós temos a exteriorização do motivo através da norma. É isso. Isso que é fonte formal, isso que é fonte material, sem dificuldades. Coloquei aqui só motivos filosóficos, motivos religiosos, motivos históricos. Deixo para que vocês identifiquem o que estiver no campo pré-jurídico, o que estiver no campo do motivo e aquilo que estiver no momento jurídico, aquilo que for exteriorização do motivo através da norma. Sempre que vocês encontrarem a norma, opa, a norma tem um modelo, leis, decretos, medida provisória, Constituição, tratados internacionais. Fonte formal. Tudo que estiver no campo. Greve é o quê? Greve é o quê? Greve pode ser motivo. Greve, as pressões sindicais podem ser o quê? Um motivo que vai levar à criação de uma norma. Então, greve vai estar no campo do motivo, no campo pré-jurídico. Porque a greve é para quê? Greve seria para criar uma lei, para gerar algum direito. A greve, então, estaria no campo do motivo, certo? Agora, nós vamos falar da subdivisão das fontes. Até aqui estava muito fácil. E agora? Vai continuar muito fácil também. Por quê? Direito do trabalho é muito fácil. Que dificuldade que tem no direito do trabalho? Eu vou puxar aqui embaixo uma linha e a gente continua conversando daqui então. Olha só, tá. Agora eu quero falar como que as fontes materiais se dividem e como que as fontes formais se dividem. Vamos lá. Fontes formais. Olha que bacana. Ela vai se dividir. Aqui embaixo eu vou colocar como elas se dividem, em como elas podem se classificar. E aqui, ó, fonte material, aqui embaixo, eu vou colocar como as fontes materiais se dividem. Se liga! Informação importantíssima! Fontes materiais, olha, não se... dividem. As fontes formais se dividem sim. Nós vamos ter as fontes formais autônomas e as fontes formais autônomas e heterônomas. Então, as fontes materiais não se dividem e as fontes formais se dividem em fontes formais autônomas e fontes formais heterônomas. Acompanhe comigo o raciocínio. Direito do trabalho é muito difícil. Muito difícil aprender esse negócio. Vai ter concurso de TRT, mas será que eu faço? É direito do trabalho, não vou conseguir aprender a tempo. Tem esse tema chato, tema velho chato, fontes. Quem é que gosta de fontes? Ninguém gosta de fonte, ninguém sabe de fonte. O que a gente sabe de fonte? Que tem fonte formal e tem fonte material. Que a fonte formal é o momento jurídico, é a lei, o decreto, a Constituição. E a fonte material é o momento pré-jurídico, é o motivo que leva à criação da norma, é a greve, é um motivo filosófico, é um motivo religioso, né? E a gente sabe que a fonte material não se divide. E a fonte formal? A fonte formal se divide sim. Em quê? Fonte formal se divide em fonte formal autônoma e fonte formal heterônoma. E eu coloquei de novo aí pra vocês a questão. Ué, por que voltou a questão? A gente acabou de começar a matéria. Vamos ver se a gente consegue fazer essa questão? Olha só, ele quer saber como se classificam as sentenças normativas da Justiça do Trabalho. O costume e a convenção coletiva de trabalho são classificados respectivamente como fontes. Será que dá para responder? Não sei. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. A. Fonte formal autônoma. Existe fonte formal autônoma? Não sei se sentença normativa é fonte formal autônoma. Vixe, eu não lembro como é que é esse negócio. A única coisa que eu lembro é o quê? Que a fonte material ela não se divide. E a fonte formal, existe fonte formal autônoma sim. Mas eu não sei se sentença normativa é fonte formal autônoma. O Daniel ainda nem falou o que é fonte formal autônoma. Como é que eu vou responder um trem desse? Se liga. Just do it! Fonte formal autônoma, fonte material heterônima. A fonte material, ela não se divide, então não pode ser a letra A a resposta. Letra B, fonte material autônoma. Fonte material não se divide. Olha aqui na nossa tabelinha. Fonte material, olha só, fonte material é o momento pré-jurídico, é o motivo, motivos filosóficos, motivos históricos, motivos religiosos, greve. Fontes materiais não se dividem. Fontes formais, momento jurídico, é a exteriorização do motivo através da norma. Leis, decretos, medidas provisórias, Constituição, podem ser autônomos ou heterônomos. Vamos voltar para a questão. Fonte formal autônoma.
De novo, será, gente? Material heterônima. De novo, a fonte material, ela não se divide. Letra D, material heterônima. Fonte material não se divide. Eu nem sei o que é fonte formal heterônima, fonte formal autônoma, mas eu sei que a resposta é letra E. Por quê? Porque eu sei que fonte material não se divide. Ai, 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 ai. Então a nossa tabela ficou assim. Entenderam então? Até aqui chegar. Ok. Agora eu quero falar com vocês sobre aquela divisão ali de autônomas e heterônomas. Né? Quando que vai ser a fonte formal autônoma e quando que a fonte formal vai ser heterônoma. Vou abrir aqui outra tabela para ficar mais fácil a visualização. Então aqui em cima já não vai ser mais fontes, vai ser fontes formais, né? Já que é esse que é o tema, já que as fontes materiais elas não se dividem. Nós vamos falar então aqui exclusivamente de fontes formais. As fontes formais, então, elas representam o quê? O momento jurídico, o momento de vigência da norma, o momento de exteriorização da norma. Não é isso? Na lei, no decreto, na Constituição. A gente vai dividir as fontes formais em fontes formais autônomas e heterônomas. Começou complicada, né? Não começou a complicar nada, não. Não tem nada complicado aqui nesse trem. Fonte material começa com M de motivo. E a fonte formal é a lei. Porque a lei ela tem um formato. A lei ela cabe dentro de uma forma. Todo mundo sabe que a forma está lá na Constituição, que ela fala como que a lei vai ser criada. Então é muito fácil, até que é muito fácil. Mas agora começou um negócio de fonte autônoma e heterônoma, e eu nem sei o que significa fonte autônoma e fonte heterônoma. É fácil. Olha só. Se uma é autônoma e o contrário de autônoma, eu coloco aqui para vocês como heterônoma. Se autônoma significa a possibilidade de fazer por si mesmo, né, de maneira autônoma, heterônoma significa o quê? A falta disso. É o contrário. Se nem autônoma você pode fazer por você mesmo, é porque não é heterônoma. Você não pode. Né? É muito fácil. Se uma você tem autonomia, na outra você não tem. Então, uma seria autônoma e a outra seria o sinônimo de quê? De obrigatório. Uma é voluntária e a outra é compulsória. Podemos falar assim, mas o nome é o quê? Autônoma e heterônoma. Agora vamos falar o que é que se classifica como fonte autônoma e o que se classifica como fonte heterônoma. Se eu comentei com vocês então que a heterônoma, fonte formal heterônoma, se fonte formal é lei e fonte formal heterônoma seria o quê? Autônoma é que tem liberdade, heterônoma é que não tem liberdade. Gente, é a lei. Fonte heterônoma está aqui a lei, ó. Lei, Constituição. Por quê? Porque você não tem a opção de cumprir ou não cumprir. Você tem que cumprir a lei. A lei ela é impositiva. Né? Você não tem autonomia. Vou fazer aqui um contrato de trabalho, mas vou falar assim, não precisa assinar minha carteira, não precisa de pagar salário, 13º, pode dar chicotada. Não tem como. Por quê? Porque a lei ela é impositiva. Não há liberdade de negociação da lei. Heteronomia. Se de um lado tem autonomia, da outra não tem. O que significa heteronomia, então? Pensa desse jeito. É o contrário de autonomia. Se de um lado é voluntário, do outro é imposto. Heterônoma, lei, Constituição, decreto. Isso aqui tudo. Ó. Eu vou colocar decreto também. Já coloquei daquela outra vez, eu vou pôr aqui também. Decreto. Tratado internacional. Por que não? Certo? E do lado de autônomo, como que uma fonte formal pode ser autônoma? Que história é essa de ter liberdade? Aqui, gente, é liberdade de criação. É liberdade de criação. Dentro da fonte formal autônoma, nós temos o acordo coletivo de trabalho. Nós temos a convenção coletiva de trabalho. E nós temos ainda o que? Gente, nós temos o costume. Costume se classifica como fonte formal. Importantíssimo. Essa observação que eu faço aqui com vocês, ok? Fonte formal autônoma, fonte formal heterônoma. Em uma tem liberdade para criar, na outra não tem liberdade para criar. Em uma as partes fazem um acordo coletivo, fazem uma convenção coletiva, e do outro a lei é imposta. Tudo bem? Isso que é fonte formal autônoma, isso que é fonte formal heterônoma.
olha só, voltamos para a questão. Ela fala o seguinte: no direito do trabalho, as sentenças normativas. Olha, se é uma sentença ela é imposta, o Estado ele é impositivo. Então, a sentença ela seria heterônoma, porque as partes não têm liberdade de criar uma sentença. O costume ele nasce ali no contrato entre as partes, naquilo que vem sendo feito cotidianamente naquele contrato. Aquilo ali está ligado ao empregado, empregador, a forma como o trabalho é prestado. Isso daí é entre as partes, é autônomo. Convenção coletiva de trabalho também é uma hipótese de fonte formal autônoma, tudo bem? Sem dificuldades, né? Acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho, costume, fontes formais autônomas. Fontes formais heterônomas, lei, constituição, decreto, tratado internacional e todas as outras normas impostas pelo Estado. Agora, olha só, vou fazer uma observação. Qual a diferença de acordo coletivo de trabalho para convenção coletiva de trabalho? O acordo coletivo de trabalho ele é mais restrito. O acordo coletivo de trabalho é entre sindicato de empregados e empresa. Acordo entre sindicato de empregados e empresa. Então o acordo ele é menor, ele é mais restrito. E a convenção coletiva de trabalho ele é mais amplo. Por exemplo, sindicato de empregados e sindicato de empregadores. É sindicato de toda uma categoria. Pegaram a ideia do negócio? Por exemplo, sindicato dos bancários com sindicato dos banqueiros. Convenção coletiva. Sindicato dos empregados com um banco. Acordo coletivo. Como que vocês vão usar para decorar? Olha só, a convenção coletiva e o acordo coletivo. O acordo, então, ele é menor. É o sindicato dos empregados com um banco. Um exemplo. E convenção, o sindicato dos empregados com o sindicato dos banqueiros. A convenção ela é mais ampla e o acordo é menor. O acordo é pequeno. O acordo pode ser feito com uma empresa. Qual que é mais chique? Acordo ou convenção? Se você fala assim, uma pessoa foi num acordo, ou uma pessoa fala que foi numa convenção, qual que você vai com uma roupa mais bonita? Convenção. Né? Porque convenção é mais chique, convenção é maior. Qual que é maior? A convenção. A convenção é o mais chique. A convenção, então, é entre sindicato de empregados e sindicato de empregadores. Fechou? Outra observação. O que o costume está caçando aqui no meio de fonte formal? Costume não deveria estar classificado como fonte formal. Deveria? Costume não deveria ser um motivo? Não deveria estar classificado como fonte material? Não, a resposta é não. O costume não deveria estar classificado como fonte material. Isso não é um erro. Costume é sim fonte formal, porque o costume ele está no momento jurídico. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Imaginem aí, meu empregador fala assim: Daniel, não vem trabalhar sexta-feira não. Vou pagar do mesmo jeito. Estou te liberando aqui do trabalho sexta-feira. Aí eu, tá me liberando do trabalho sexta-feira? Vou receber do mesmo jeito? Vai receber do mesmo jeito. É que eu não tô querendo fazer a empresa funcionar agora não, tá certo? Não quero fazer a empresa funcionar. Então, não vamos abrir sexta-feira. Ok, vou reclamar? Não vou reclamar. Vai me pagar do mesmo jeito? Vai me pagar do mesmo jeito. Então quer dizer que eu não vou trabalhar sexta, mas vou receber? Tá bom, não vou trabalhar sexta. E tá, passou uma semana, não trabalhei sexta, chegou outra semana. Não vai abrir sexta de novo, não vou trabalhar. Que bacana, estou sendo liberado voluntariamente pelo empregador e ele vem afirmando sexta após sexta-feira que eu não preciso trabalhar sexta. Então ele decidiu voltar a fazer o estabelecimento funcionar na sexta-feira e ainda assim continuou me liberando. E passei 6 meses então sendo liberado do trabalho de sexta-feira sem redução salarial e tá tudo certo, tá me pagando do mesmo jeito. Eu tive autorização então ali para não trabalhar na sexta-feira. Vocês não percebem que ali teve costume? O costume cria norma dentro do direito do trabalho. O costume tem o poder de alterar o meu contrato de trabalho. Seria uma alteração tácita. Então quer dizer que eu não preciso mais trabalhar sexta porque o costume ali teve o poder de alterar o meu contrato de trabalho? Sim, a resposta é sim. O costume dentro do direito do trabalho ele é muito forte. É por isso que ele está no momento jurídico. É por isso que o costume está no momento jurídico. Porque ele tem o poder de criar lei entre as partes. Se meu empregador me deixou por ter prazo indeterminado, sem trabalhar algum dia da semana, me concedeu um benefício, tá certo? Me concedeu um benefício. Aquilo é como se tivesse alterado o meu contrato de trabalho de maneira tácita para me beneficiar. Muito bem, Daniel. Agora eu me sinto apto para resolver qualquer questão no Q-Concursos sobre fontes do direito do trabalho. Vai lá, amiguinho. Muito bem. Acredite,
no seu potencial, já consegue resolver todas. Agora olha só, quero que vocês me respondam essa daqui, questão de 2018, FCC, também sobre o tema fontes, cargo de técnico. O artigo 8º da Consolidação das Leis do Trabalho elenca algumas fontes subsidiárias ou supletivas do direito do trabalho, não se incluindo. Fontes supletivas, não me lembro disso. O que é então fonte supletiva? Vamos falar disso e está aí na tela de vocês. Artigo 8º da CLT. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão conforme o caso pela, olha lá, jurisprudência, analogia, equidade e outros princípios e normas gerais do direito, principalmente do direito do trabalho e ainda de acordo com usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. E no parágrafo 1º, o direito comum será a fonte subsidiária do direito do trabalho. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que aqui nós temos também o costume. Então vocês vão ter que prestar muita atenção. O artigo 8º, ele fala de quê? De fontes supletivas. Justamente sobre isso daqui, ó. O artigo 8º da CLT elenca algumas fontes supletivas ou subsidiárias. Seria então uma classificação de fonte com relação ao seguinte: nós temos lá já o que nós já falamos de fonte formal e fonte material naquela classificação doutrinária, e aqui na CLT nós temos uma classificação de fonte, nós temos uma observação sobre as fontes que vocês precisam decorar. Vão precisar lembrar que seriam então as fontes que vão estar ligadas aqui, ó, falta de disposições legais ou contratuais, como que, olha só, as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho vão decidir. Isso que é a fonte supletiva, tá bom? Conforme caso pela jurisprudência, analogia, equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda de acordo com usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. É isso que a nossa questãozinha maravilhosa quer. Vocês vão precisar lembrar do costume. O costume vai ser aquela pulga atrás da orelha, tá? De acordo com a doutrina, classificação, fonte formal autônoma, fonte formal e fonte material. Costume se classifica como fonte formal autônoma. Agora, costume com relação à fonte supletiva também se enquadra. Se a pergunta vier com relação ao que consta na CLT, se a questão vier expressa nesse sentido, fiquem espertos. Ficar muito espertos. Olha só, direito comparado. Será que direito comparado está lá no artigo 8º como uma fonte supletiva? Vamos ver? Olha só onde que está o direito comparado. Está aqui embaixo, ó. O direito comparado, então, é sim uma fonte supletiva. Depois nós temos jurisprudência. Jurisprudência também está aqui. Tem correspondente sim no artigo 8º com relação à jurisprudência. Analogia já vimos, está aqui, ó, logo depois de jurisprudência. Temos usos e costumes. Será que temos usos e costumes no artigo 8º da CLT? Temos sim. Olha só, está aqui, ó. Usos e costumes também é fonte supletiva. Agora então, a resposta, vamos dar tesourinha aqui, esqueci de colocar tesourinha. A resposta só pode ser então convenção coletiva de trabalho. Convenção coletiva de trabalho é o que? Vocês se lembram? Convenção coletiva de trabalho. Convenção coletiva, quando alguém me fala de convenção, o que eu lembro? Ah, convenção é aquele. É mais chique. Mas o que é mais chique? Acho que é um negócio de sindicato de empregados com sindicato de empregadores. É mais chique, então significa o que? Significa que é aquele maior. Convenção coletiva é o mais amplo. E se existe liberdade para negociar, é uma fonte autônoma. Fonte autônoma, será que é material ou será que é formal? Bom, fonte material não se divide. Então só pode ser uma fonte formal autônoma. Convenção coletiva de trabalho não é fonte supletiva. Com relação ao tema fontes, era isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vou gravar a próxima aula. A próxima aula será sobre o tema princípios. Até a próxima. Um abraço.